Pare. Não role a tela, você sentiu. Não foi? Aquela sensação de que sua energia está vazando, aquele cansaço que vem do nada, especialmente depois de compartilhar uma boa notícia com alguém. Você já se pegou repassando uma conversa, sentindo um frio na espinha? Como se as palavras que você ouviu tivessem um duplo sentido, uma faca escondida num elogio? O que você está sentindo não é paranoia, é discernimento. E Deus me enviou aqui hoje para dar um nome e um rosto espiritual ao que está acontecendo nas suas costas. Existe uma pessoa que sorri para você, mas que em espírito está trabalhando ativamente para te derrubar. E hoje o véu se rasga. Essa traição tem se manifestado no seu corpo. É aquela dor de cabeça que surge do nada depois de uma ligação específica. É o sono que não descansa, que te faz acordar mais cansado do que quando deitou, como se você tivesse travado uma batalha durante a noite toda. É uma exaustão que não vem do trabalho, mas da alma, um peso nos ombros que aparece misteriosamente depois de você se abrir com alguém que considerava ser de confiança. Seu corpo está registrando o ataque espiritual antes da sua mente. O ataque também tem mirado na sua capacidade de tomar decisões. De repente, uma porta que estava certa para se abrir emperra sem explicação. Um projeto que estava fluindo começa a encontrar pequenos obstáculos um atrás do outro, drenando a sua força. Você se sente confuso, paralisado pela dúvida, questionando a própria capacidade e até a direção de Deus. Essa confusão não é sua, ela foi plantada. É uma fumaça espiritual para te impedir de ver o próximo passo claro que o Pai já tinha colocado diante de você. E por fim, o veneno tem se espalhado sutilmente pelo seu círculo mais íntimo. Uma palavra sua é distorcida e volta para você de forma diferente. Uma vulnerabilidade compartilhada em segredo se torna um sussurro nos cantos. Você começa a sentir uma desconfiança inexplicável, uma tensão no ar, um ambiente pesado onde antes havia paz. O inimigo está tentando usar as pessoas que você ama para te isolar, para fazer você acreditar que não pode confiar em ninguém, te deixando sozinho e vulnerável. Ao final deste vídeo, ancorado pela palavra de Deus, você vai receber o discernimento espiritual para identificar a face da traição ao seu redor, não por um nome, mas por uma assinatura espiritual inconfundível. Você vai entender por que a traição se intensificou justamente agora, conectando-a diretamente com a promoção que Deus está liberando sobre a sua vida. Você vai aprender a oração de corte de laços anímicos com esse Judas espiritual e como selar as brechas que a inveja dele abriu na sua cobertura. Você será comissionado a transformar o veneno em antídoto e, finalmente, você vai parar de vazar energia vital e paz de espírito, tentando entender ou consertar quem foi enviado para te atrasar. Você já sentiu que a traição não chega como uma declaração de guerra aberta, mas como um vazamento lento e silencioso da sua paz. E se essa sensação de estar sendo minado pelas costas for um sinal de que existe um manto sobre você que o mundo espiritual reconhece antes mesmo de você? Enquanto muitos tratam isso como intriga ou mal-entendido, poucos percebem que esses ataques cirúrgicos não começam fora, começam quando Deus elege alguém para um novo nível. Mas e se o motivo de tanta luta em seus relacionamentos estiver justamente no que você ainda não aprendeu a blindar? Agora pense comigo. E se tudo o que você enfrentou até aqui for a resposta para aquela pergunta que pesa no seu coração há anos: por que as pessoas que eu mais amei foram as que mais me feriram no caminho para o meu propósito? Foi mergulhando nessa mesma dor, perguntando a Deus por que tantos de seus escolhidos sangravam por fogo amigo, que ele me conduziu a um conjunto de orações e chaves de discernimento que se tornaram o livro digital O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Esse livro não é apenas uma leitura, é um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja parar de ser alvo fácil, fortalecer sua armadura contra a inveja e aprender orações específicas para blindar a mente, a casa, os projetos e o seu futuro contra os ataques que tentam perfurar aquilo que Deus começou em você.
Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que muita gente ignora, mas que podem mudar a forma como você enfrenta as fofocas veladas, as amizades de duas caras e as invejas sem explicação que se vestem de elogio. Não espere a próxima facada nas costas para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma traição humana é maior do que a cobertura que Deus pode levantar sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a inveja de alguém tão próximo se levantou contra a sua vida. Essa cobertura espiritual é como um manto que o Pai teceu para você. Um manto de autoridade, de favor, de propósito. Mas o inimigo, através de uma pessoa próxima, está usando um alfinete de inveja para fazer pequenos furos nesse tecido. Cada palavra de duplo sentido, cada elogio com veneno, cada sabotagem sutil é um furo. O objetivo não é rasgar o manto de uma vez, mas enfraquecê-lo com 1000 perfurações para que, quando o peso da glória vier, ele se desfaça. Se esta palavra inicial já ressoou no seu espírito, se você já sentiu um arrepio de reconhecimento, leve o seu polegar até o botão de curtir. Não por mim, não por este canal, mas para que o algoritmo entenda que existe um exército de escolhidos despertando para esta verdade agora. O seu gesto é um sinal de que a luz está chegando para mais alguém que, assim como você, está sentindo a sua paz vazar no escuro. E sobre exatamente isso, sobre esse manto que você sente perfurado, sobre essa água limpa da sua paz que está sendo tingida por uma gota de veneno, sobre o reflexo no espelho que pisca com escárnio. Há um selo de proteção que você pode levantar em menos de 40 minutos. Um selo que cabe exatamente dentro dos 3 dias de pressão que antecedem a sua vitória. Guarda essa palavra no fundo da sua mente. Nós vamos voltar nela. E além do nosso livro digital de orações, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo que eu mencionei já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, sem a revelação do nome espiritual desse ataque, o selo não funciona com a mesma força sobre o seu manto. Fique comigo, porque em tudo o que eu te disse, em cada sinal, em cada dor que você reconheceu, eu ainda não te disse a coisa mais importante, o nome do porquê isso está acontecendo agora. Agora, antes de eu te entregar a chave, eu preciso que você respire fundo comigo. Aonde quer que você esteja, pare por um instante. Se puder, feche os seus olhos. Eu não vou te pedir para esvaziar a sua mente, mas para convidar o Espírito Santo a entrar nesse espaço agora e te dar a coragem para olhar para o que Ele quer te mostrar. Porque o que vem a seguir não é para te ferir, é para te libertar. Nos próximos minutos eu vou te descrever 4 sinais, 4 assinaturas inconfundíveis do ladrão de confiança operando através de alguém perto de você. Não procure um nome ainda. Não tente encaixar um rosto. Apenas ouça com o seu espírito e veja em quantos deles você se reconhece. A verdade vai ressoar dentro de você como um sino que toca em uma sala vazia. Você está pronto?
O primeiro sinal é o dreno súbito de alegria. Pense na última vez que você compartilhou uma vitória, uma ideia, um sonho com uma pessoa específica. A conversa termina, você desliga o telefone ou se despede e, em vez de se sentir encorajado, você se sente exausto, oco. Você olha para o seu reflexo na tela escura do celular e mal se reconhece. A reação da pessoa foi superficialmente positiva, mas o seu espírito registrou a verdade. A sua alegria foi sugada, como se tivesse sido um alimento para a inveja dela. O segundo sinal é o eco distorcido. É tarde da noite, talvez você esteja na cama, a casa em silêncio, apenas a luz do celular iluminando o seu rosto. Você está rolando por um grupo de mensagens e, de repente, você lê. Lá estão as suas palavras, uma vulnerabilidade que você compartilhou em confiança com aquela pessoa, mas elas estão torcidas. A frase foi sutilmente alterada para te colocar numa luz negativa, para te fazer parecer arrogante ou tolo. É a sua voz, mas com o veneno dela. Naquele instante, um frio percorre a sua espinha. É a queimação da confiança quebrada. E sobre essa tela de celular na sua mão tarde da noite, sobre essa queimação da confiança quebrada que você reconheceu agora, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é a resistência inexplicável. Você está na sua mesa, focado em um projeto que até ontem fluía perfeitamente, um projeto que você, na sua inocência, comentou com essa pessoa. Hoje nada funciona. Obstáculos repentinos surgem do nada. Um e-mail importante que não chega, uma tecnologia que falha sem motivo, uma porta que se fecha sem aviso. É como se uma força invisível estivesse criando pequenos incêndios ao seu redor, e você passa o dia inteiro apagando-os, exausto, sem conseguir avançar 1 centímetro sequer no que Deus te mandou construir. E o quarto sinal, talvez o mais claro de todos, é o alerta no seu espírito. Você acorda sobressaltado às 3 da manhã, com o coração acelerado, um nó no estômago, com a memória viva de um sonho perturbador onde essa pessoa aparecia. No sonho, ela sorria para você, mas os olhos dela eram frios, vazios. Ou, durante o dia, o nome dela é mencionado em uma roda de conversa e você sente um aperto no peito, um desconforto físico, um arrepio. Não ignore isso. O seu espírito, conectado ao Espírito Santo, está gritando um alerta que a sua mente racional insiste em dispensar como coincidência. Se você se reconheceu em 2 ou mais desses sinais, não há mais espaço para dúvida. O que você está enfrentando tem nome, tem origem e tem um propósito claro: perfurar o seu manto, antes que a promoção de Deus chegue. Essa pessoa, talvez até sem ter plena consciência, se tornou um portal para o espírito do ladrão de confiança, um agente da inveja que mira nos seus sonhos porque eles refletem o que ela mesma não teve coragem de buscar. Mas a revelação desses sinais não é o fim da história. É o começo da sua libertação, porque Deus não te traria até aqui para te mostrar a ferida e te deixar sangrando. Ele te trouxe aqui para te entregar a arma, para te ensinar a costurar o seu manto com fogo e a blindar o seu destino. A identidade espiritual desse ataque é a chave para a sua vitória. E é isso que eu vou te revelar em instantes. Se você se viu em pelo menos um desses 4 cenários, se o seu espírito confirmou essa palavra, eu quero que você faça algo profético agora. Desça até os comentários e digite o número da aliança de Deus com os que perseveram. 777. Isso não é apenas um número. É a sua declaração de que você não vai mais aceitar ser drenado, distorcido ou sabotado. É o seu grito de guerra espiritual de que a sua vitória está selada na perfeição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai não apenas remendar, mas fortalecer o seu manto contra futuras perfurações, eu preciso te dar o nome hebraico do que você carrega, a palavra que define a força espiritual por trás da inveja. Porque quando você nomeia o seu inimigo com a língua do céu, você tira dele o poder das sombras.
Você está prestes a entender o que é o Ayin Hara, o olho mau, e por que ele se levantou contra você justamente agora. E a diferença entre ser escolhido e ser coberto pela unção que te escolheu está exatamente na forma como você lida com os ataques do ladrão de confiança. Você passou pelos 4 sinais, você sentiu a verdade deles na sua pele, e agora você está em uma encruzilhada espiritual. Continuar sendo um alvo passivo, sentindo sua energia e sua paz vazarem por furos que você não sabe como fechar, ou aprender a decretar uma blindagem sobre a sua vida, sua casa e seus sonhos. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto pelo céu. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi escolhidos receberem o manto da promoção, sentirem o peso da glória nos ombros e tropeçarem não pelo ataque do inimigo, mas pela exaustão de lutar a batalha errada. Eu vi com os meus próprios olhos o padrão se repetir. A inveja se levanta, a sabotagem se intensifica e a confusão é semeada nos exatos 3 dias que antecedem a maior vitória. Eles não caíram por falta de fé, mas por falta de uma tecnologia de guerra espiritual para selar as brechas. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome, porque a sua energia não deveria vazar depois de você compartilhar uma boa notícia. A sua paz não deveria ser roubada por uma conversa que te deixa com um gosto amargo na alma. E os seus projetos não deveriam encontrar uma resistência invisível toda vez que você os compartilha com as pessoas erradas. O que você está vivendo não é normal. É um assalto espiritual contínuo à sua herança, um ataque direto à sua identidade de filho amado. E hoje isso para. Antes de eu nomear o escudo que sela essas feridas de uma vez por todas, eu quero que você leve o seu polegar até o primeiro comentário fixado e apenas veja o nome do que está te esperando lá. Esse é o seu primeiro passo para sair da defensiva e assumir uma postura de autoridade. Foi quando um escolhido me escreveu, com a voz embargada pelo telefone, descrevendo essa mesma exaustão que você sente, essa mesma faca de um elogio envenenado, e eu me vi de joelhos sem uma resposta prática para dar, que Deus, em sua misericórdia, colocou em minhas mãos este livro digital, O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Existem poucas cópias desse livro digital disponíveis. Se o seu coração arder, clique agora. Baixe o seu exemplar no primeiro comentário fixado. Se você for um dos primeiros a garantir o seu, volte aqui e digite Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado. Dentro desse escudo espiritual, você vai se firmar sobre a rocha de Gênesis 50, versículo 20, que diz: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê hoje, conservar a vida de muita gente. Isso não é apenas uma frase bonita que José disse a seus irmãos. É uma lei do reino. É um decreto de reversão. Deus está te dizendo que toda a inveja, toda a sabotagem, todo o veneno que foi lançado contra você será revertido e usado como combustível para a sua promoção. A armadilha que o inimigo montou se tornará o seu palanque. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, mas eu já confiei antes e me quebrei. Como vou confiar em algo de novo? E se não funcionar para mim? E eu te entendo. É por isso que o preço para acessar este arsenal hoje é menor do que o de 2 cafés que você toma para tentar acordar desse cansaço espiritual, menor que a assinatura de streaming que você usa para fugir da ansiedade. E essa proteção vai te cobrir pelos próximos 12 meses. E para que não haja nenhuma barreira entre você e a sua libertação, o risco é todo meu. Você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se em 7 dias você não sentir uma mudança na sua paz, na sua clareza mental e na sua autoridade espiritual, basta um único e-mail e eu devolvo todo o seu investimento. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco de continuar sendo um alvo é muito maior do que o risco de experimentar a sua blindagem. Marcos, um designer de 42 anos de Salvador, viu seu principal projeto ser sabotado por dentro por um sócio em quem confiava. Ele baixou o livro e, na primeira semana aplicando as orações de blindagem, o sócio se expôs sozinho, confessando a sabotagem.
Hoje, Marcos lidera um novo projeto, protegido e próspero. Juliana, líder de ministério de 35 anos em Goiânia, sentia sua força ser drenada por uma amizade que se revelou tóxica e invejosa. Após usar a oração de corte de laços anímicos, ela sentiu uma leveza que não experimentava há anos, e seu ministério dobrou de tamanho em 6 meses, agora operando sob uma paz inabalável. Ricardo, um empresário de 50 anos de Florianópolis, desconfiava de vazamento de informações, mas não conseguia identificar a fonte. Com o discernimento ativado pelas chaves do livro, ele identificou o traidor, um funcionário que ele considerava um filho, e reestruturou sua equipe com sabedoria, selando as portas para futuras traições. Eles sentiram a punhalada de ver seu nome manchado, a punhalada de ver seu sonho ridicularizado, a punhalada de ver a confiança transformada em arma contra eles. E eles se levantaram, com o mesmo manto perfurado que você sente agora, com o mesmo dreno de alegria que te assombra, com a mesma resistência inexplicável que te paralisa, com o mesmo eco distorcido zumbindo em seus ouvidos, com o mesmo alerta no sonho que te acorda no meio da noite, e decidiram que a história deles não terminaria na mão do traidor. E antes de eu te entregar a próxima palavra, que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, a forma de você retribuir o que o céu te entregou aqui é através do nosso link de doação voluntária, que continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. É o que mantém essa porta aberta. É o que permite que a próxima palavra encontre o próximo escolhido, que está na mesma posição que você estava há minutos atrás. Qualquer valor que o seu coração apontar, te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe uma coisa que a unção que está descendo sobre você pode atrair, mesmo depois de você selar o seu manto. É uma armadilha que se ativa justamente depois da sua blindagem, um tipo diferente de inimigo que não vem para perfurar, mas para roubar o tecido inteiro. E o nome dela vai te chocar. Agora a hora chegou. Respire fundo, porque o nome que eu vou te entregar não é apenas uma palavra, é uma chave. É a palavra que vai trancar a porta para o ladrão de confiança e abrir a porta para a sua restituição. O que você está enfrentando não é um simples conflito, não é uma fofoca, não é uma mágoa, é uma operação espiritual antiga, e hoje você vai receber o nome dela, para que você possa combatê-la no nível em que ela opera. A palavra é Ayin Hara. Em hebraico, Ayin Hara. Muitos traduzem isso de forma superficial como olho gordo ou mal olhado, tratando como uma mera superstição de gente pequena. Mas isso é um erro perigoso. Ayin Hara não é superstição. É um termo bíblico para a força espiritual destrutiva que a inveja concentrada de uma pessoa pode projetar sobre a vida, a saúde e os projetos de outra. A traição que você sente, a sabotagem que você vive, são apenas os sintomas. O Ayin Hara é a doença. Essa força é a razão pela qual os seus projetos encontram resistência inexplicável, pela qual a sua alegria é drenada subitamente, pela qual as suas palavras são distorcidas. Uma pessoa no seu círculo, conscientemente ou não, abriu um portal para que essa energia de inveja se torne uma arma apontada para você. E isso está acontecendo agora, com essa intensidade, porque o novo manto de autoridade que Deus está colocando sobre você é tão brilhante no mundo espiritual que está cegando o inimigo. Ele está usando essa pessoa para perfurar o tecido antes que o peso da glória o assente em seus ombros. Você é o meu portador do manto. Você foi marcado para a ascensão antes da fundação do mundo. Você está sendo refinado pelo fogo da inveja alheia, não para ser destruído, mas para que a sua coroa brilhe mais forte e a sua autoridade seja incontestável. Olhe para a história de José. Ele é o espelho da sua jornada. José não foi vendido por estranhos no mercado. Ele foi traído, jogado numa cova e vendido como escravo por seus próprios irmãos. E por quê? Por causa dos sonhos que Deus lhe dava e por causa do manto, uma túnica de várias cores que seu pai lhe deu como sinal de favor. O manto de José, o seu favor visível,
provocou Ayin-Rará naqueles que deveriam protegê-lo. A inveja deles foi tão intensa que eles planejaram sua morte. Eles não odiavam José, eles odiavam a unção sobre José. Eles odiavam o futuro que Deus estava mostrando a ele, um futuro do qual eles não faziam parte da mesma maneira. Eles viram o manto e, em vez de celebrar o favor de Deus sobre a família, eles sentiram o veneno da comparação e se tornaram agentes do ladrão de confiança para tentar destruir o portador do manto. E é aqui que o seu espírito precisa se conectar. Assim como José, você está sendo traído por causa do manto que carrega, por causa dos sonhos que Deus sussurra no seu ouvido, por causa do favor que te diferencia. A pessoa que te ataca não te odeia. Ela odeia o que Deus está fazendo em você e através de você. Mas escute bem, a mesma mão que permitiu que José fosse para o Egito foi a mão que o exaltou a governador. A traição foi o veículo para o seu trono. E Deus está te dizendo agora que a tração que você está sofrendo é o seu transporte para o palácio. Eu me lembro de uma mulher, uma senhora simples do interior do Ceará, que me procurou desesperada. Ela tinha um pequeno jardim, seu único orgulho. E toda vez que uma vizinha específica vinha e elogiava suas flores, dizendo, "Nossa, como estão lindas!", no dia seguinte as plantas amanheciam murchas, morrendo sem explicação. Isso aconteceu 1, 2, 5 vezes. A mulher estava desolada, sentindo que estava ficando louca. Foi quando ela entendeu que não era sobre a terra ou a água. Era sobre o elogio envenenado, o Ayin-Rará em ação. Ela parou de receber a vizinha e começou a orar, declarando uma cerca de fogo ao redor do seu jardim, abençoando cada planta e repreendendo toda palavra de inveja lançada. Na semana seguinte, a vizinha passou no portão, olhou de longe, fez uma cara de desdém e seguiu em frente. As flores daquela mulher nunca mais morreram. Pelo contrário, floresceram como nunca antes. Ela aprendeu a selar o que era seu. Essa revelação de José e do Ayin-Rará te coloca em uma de 3 estações espirituais. Ela te designa para uma de 3 identidades, 3 funções no reino de Deus neste exato momento da sua vida. Não são títulos, são postos de batalha. Ouça com atenção, porque reconhecer o seu posto é o primeiro passo para aprender a lutar a partir dele. Deus não te revela o ataque sem te revelar quem você é no meio da guerra. A primeira identidade é o portador do manto. Você é um José. Você foi visivelmente marcado pelo favor do Pai. As pessoas olham para você e veem a unção, mesmo que não saibam dar nome a ela. É um brilho, uma habilidade, um dom que te diferencia. Seu chamado não é secreto. Ele é público e atrai tanto a bênção de Deus quanto a inveja dos homens. O ataque do inimigo contra você é para te convencer de que você não é digno do manto que carrega, que o peso dele é grande demais ou que os furos da traição já te desqualificaram para sempre. Ele quer que você mesmo tire o manto e o jogue na cova. A segunda identidade é o sentinela da fonte. Você é um guardião da vida espiritual, da paz e da pureza para os outros. Você é um intercessor, um conselheiro, a pessoa para quem os outros correm quando estão com a alma sedenta. Sua função é se posicionar na nascente da fonte e garantir que a água que flui para sua família, seu ministério, sua empresa, permaneça pura. O ataque do inimigo contra você é para envenenar a sua própria fonte. Ele usa a traição para te tornar amargo, cínico, para fazer você duvidar da pureza que você foi chamado para proteger. Porque se a fonte do sentinela estiver contaminada, todos os que beberem dela adoecerão. A terceira identidade é o guardião das promessas. Você foi chamado para carregar as promessas de longo prazo de Deus, muitas vezes em segredo, através de estações de silêncio e espera. Você é a âncora de fé para uma linhagem, para um projeto, para uma geração. Sua tarefa é manter a visão viva quando todos ao redor já se esqueceram ou desistiram. O ataque do inimigo contra você é a arma do tempo e da dúvida. Ele envia traidores para sussurrar: Deus se esqueceu de você. Essa promessa já expirou. Você ouviu errado.
O objetivo dele é te fazer soltar o decreto, abandonar o posto de vigia 1 minuto antes da promessa chegar. Agora, eu quero que você faça algo que vai selar a sua identidade no mundo espiritual. Desça até a seção de comentários e escreva o nome do arquétipo que o seu espírito reconheceu como seu. Portador do manto, sentinela da fonte ou guardião das promessas. Não explique, não justifique, apenas declare. Este é o seu ato de assinatura no livro de guerra do céu. Você está dizendo ao inimigo: eu sei quem eu sou, e a partir de hoje, eu luto do meu posto de autoridade. E o portador do manto que você acabou de declarar, o sentinela da fonte, o guardião das promessas. Sem a cobertura completa, sem o escudo certo, é um general em campo aberto, com um alvo pintado nas costas. Porque cada uma dessas unções tem uma vulnerabilidade específica que o ladrão de confiança explora. É exatamente para selar essas brechas que o livro digital, O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual, foi forjado. O que você não sabe é que uma oração de blindagem feita no seu posto de autoridade correto pode mudar o curso dos seus próximos 10 anos em menos de 72 horas. A decisão de permanecer um alvo ou se tornar uma fortaleza inexpugnável estava a um clique de distância, no primeiro comentário fixado. Baixe o seu exemplar. Você não foi chamado para ser uma vítima da inveja, mas para governar sobre ela. Mas existe uma tática que o ladrão de confiança guarda especialmente para o seu arquétipo, uma armadilha feita sob medida para a sua unção específica, que não adianta apenas você conhecer a sua identidade. Se você não souber qual é a arma que ele vai usar para tentar te tirar do seu posto. E nós vamos desarmá-la agora. Depois que você declara a sua identidade, o ladrão de confiança sabe que perdeu a batalha da confusão. Então ele muda de estratégia. Ele não precisa mais te convencer de que você não é um escolhido. Ele só precisa te convencer de que você é um escolhido sozinho, fraco e distraído. Ele guarda 3 táticas para o soldado que acabou de vestir a armadura, e você precisa conhecê-las, porque uma delas já está sendo armada contra você neste exato momento. A primeira tática é a bomba de dúvida. Logo após a clareza que você sentiu, uma voz que soa exatamente como a sua vai sussurrar. Mas e se eu estiver inventando tudo isso? E se for só cansaço? E se essa traição for só coisa da minha cabeça? Essa é a arma dele para invalidar a revelação. A sua resposta não é argumentar com a dúvida, mas esmagá-la com um decreto. A sua primeira arma é o decreto do espelho. Pegue seu celular agora mesmo, abra o bloco de notas e escreva: eu sou o portador do manto, ou seu arquétipo. A traição foi o transporte para o meu trono. Gênesis 50, 20 é a minha lei. E leia em voz alta. A ação de escrever e a vibração da sua voz no mundo físico selam a verdade no espiritual. A segunda tática é a crise de distração. Assim que você decidir buscar a Deus em oração sobre isso, assim que você abrir a Bíblia para se fortalecer, uma urgência fabricada vai explodir na sua vida. Uma ligação inesperada, um problema no trabalho que só você pode resolver, uma discussão familiar que surge do nada. É uma cortina de fumaça para te arrancar da presença de Deus. A sua segunda arma é o discernimento de prioridade. Quando a crise fabricada gritar, você vai parar, respirar e perguntar ao Espírito Santo: isso é um trono ou uma armadilha? Você vai declarar em voz baixa: isso pode esperar. Meu tempo com o Pai, não. E você vai proteger seus 15 minutos no secreto como um leão protege sua cria. A terceira tática é o isolamento orquestrado. O inimigo vai tentar te fazer sentir que você é o único no mundo passando por isso. Ele vai te bombardear com imagens de pessoas celebrando, de amizades perfeitas, para amplificar a sua sensação de solidão. Ele quer que você se sinta como um estranho, um desertor, para que a amargura crie raízes. A sua terceira arma é a consciência do exército invisível. Quando a solidão apertar, você vai colocar a mão no seu coração e dizer: isso não é abandono, é promoção. Isso não é isolamento, é consagração. É calibragem.
É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. Você não está sozinho. Você está sendo posicionado com um novo batalhão. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único a passar por isso, essa voz que você confunde com a sua e que sussurra que a sua armadura não vai aguentar, é exatamente o eco que o livro digital de orações que blindam foi criado para calar. Dentro dele, existe uma seção inteira dedicada a identificar e silenciar a voz do ladrão de confiança, te dando o roteiro de oração para os próximos 3 dias, às 72 horas críticas, antes da sua promoção se manifestar. Não é sobre aprender a lutar, é sobre receber o mapa da guerra que já foi vencida por Cristo na cruz e aplicá-lo à sua vida hoje. Essa ferramenta de discernimento está te esperando no primeiro comentário fixado. Não permita que a voz da dúvida te roube a arma da vitória. Não ignore este aviso. Desconsiderar essas 3 táticas depois de ter recebido a revelação é como um soldado que identifica o campo minado no mapa, mas decide atravessá-lo de olhos fechados. O inimigo conta com a sua exaustão pós-revelação. Ele aposta que você vai se contentar com o alívio do diagnóstico e se esquecer de pegar o antídoto. A sua vigilância nas próximas horas é mais importante do que a sua luta nos últimos anos. E porque eu sei que essa batalha não é de um dia só, eu te peço para fazer 2 coisas que te manterão conectado a este arsenal. Primeiro, se inscreva neste canal para que você nunca perca uma instrução de guerra como esta. Segundo, salve este vídeo. Crie uma playlist chamada Arsenal Espiritual, porque a voz do inimigo vai tentar te fazer esquecer o que você ouviu aqui. E quando ela vier, você precisa ter a munição a um clique de distância para contra-atacar com a verdade. Faça isso agora. Agora respire. Feche os seus olhos, não para fugir, mas para ver de verdade. Eu quero que você se veja em espírito, de pé, e sobre os seus ombros está o seu manto. Veja-o como ele está agora. Um tecido que já foi branco e forte, mas que hoje está pesado, opaco e cheio de pequenos furos de onde a sua energia, a sua paz e a sua alegria têm vazado. Passe a mão sobre ele e sinta a textura da batalha, o cansaço impregnado em cada fibra. Mas agora, veja uma luz descendo do alto, e nesta luz, anjos com agulhas de fogo e fios de ouro puro, o mesmo ouro das ruas da Nova Jerusalém. Eles não olham para você com pena, mas com honra, e começam a costurar. Cada furo feito pela inveja, cada rasgo da traição, cada ponto enfraquecido pela fofoca, é costurado com este fio de ouro celestial. Onde havia uma ferida, agora há um bordado de glória. Onde havia uma perfuração, agora há um selo de poder. Sinta o peso deste novo manto sobre você. Ele não é mais leve e vulnerável. Ele é pesado, substancial, forrado com a autoridade da sua história. Os lugares onde você foi ferido se tornaram os pontos mais fortes e mais bonitos da sua vestimenta. O inimigo tentou te marcar com a vergonha, mas Deus te selou com a honra. Este manto não é mais um alvo, é a sua armadura, e ele brilha no escuro, cegando aqueles que tentarem se levantar contra você novamente. E com este manto selado, eu libero você agora, em nome de Jesus, do peso de repassar cada conversa, cada palavra, cada olhar. Solte a necessidade de entender o porquê. A explicação não vai curar a ferida, mas a unção sim. Você não precisa mais ser o detetive do seu próprio trauma. Sua função não é investigar o passado, mas governar o seu futuro. Entregue a cena do crime para o juiz do universo e saia do tribunal. Eu libero você da voz da autoacusação que sussurra: a culpa foi sua. Você foi ingênuo demais. Você deveria ter visto os sinais. Essa voz não é a do Espírito Santo. É o eco do ladrão de confiança, tentando te manter preso à culpa, para que você nunca mais confie na direção de Deus. A sua vulnerabilidade não foi um erro. Foi um ato de amor que o mundo caído não soube honrar. Mas o céu honrou. E eu libero você da vergonha de se sentir atrasado, de olhar para os lados e ver outros avançando enquanto você estava ocupado apagando os incêndios da traição. Você não foi atrasado. Você foi treinado. O tempo que você passou no chão da dor
não foi tempo perdido. Foi tempo de aprofundar suas raízes onde ninguém podia ver. A sua plataforma está sendo construída em uma profundidade que garante que quando você subir, jamais será abalado. Eu ativo agora o portador do manto em você. Vista a sua vestimenta remendada com o ouro do céu, não com vergonha, mas com a autoridade de quem sobreviveu ao fogo e agora carrega o cheiro da vitória. Seu favor visível não é mais um convite para o ataque, mas um testemunho do poder de Deus que transforma maldição em bênção. Eu ativo agora o sentinela da fonte em você. Volte para o seu posto, não mais com medo de contaminação, mas com o discernimento para purificar as águas. O veneno que foi lançado contra você se tornou o seu antídoto, e agora você pode identificar e neutralizar qualquer contaminação antes que ela chegue àqueles que você foi chamado para proteger. Sua fonte jorra mais pura do que nunca. Eu ativo agora o guardião das promessas em você. Pegue de volta a promessa que a dúvida e o tempo tentaram te fazer soltar. O período de espera não foi um sinal de esquecimento, mas de preparação. A traição que tentou te fazer acreditar que a promessa estava morta foi apenas a escuridão da terra antes da semente germinar com uma força imparável. A sua hora não passou. Ela chegou. E sobre a sua mente, eu declaro agora uma cobertura de silêncio celestial. Todo pensamento repetitivo, toda memória da traição que se levanta para te atormentar, toda voz de acusação que tenta te prender no passado, silencia agora. Que a sua mente se torne um jardim guardado, onde apenas os pensamentos do Pai têm permissão para florescer. Sua mente não é mais um campo de batalha. Ela é a sala do trono da sua paz. Sobre a sua casa e os seus vínculos, eu declaro uma cobertura de discernimento e lealdade. Todo laço anímico com o espírito da traição é cortado e cauterizado com o fogo do altar. As portas da sua casa que foram abertas para a inveja são seladas com o sangue do Cordeiro. Que o seu lar se torne uma fortaleza de paz, um lugar onde as máscaras caem e apenas a verdade pode habitar. Seus relacionamentos não são mais fonte de vazamento, mas rios de fortalecimento. E sobre os seus caminhos e o seu propósito, eu declaro uma cobertura de aceleração divina. Toda barreira de resistência inexplicável, toda armadilha de atraso, todo obstáculo plantado pelo Ain Hará é removido e pulverizado. Que o caminho à sua frente se torne claro, direto e iluminado. Os projetos que estavam paralisados recebem agora um sopro de vida e avançam com velocidade sobrenatural. Seu propósito não é mais um alvo para o inimigo. É uma estrada expressa para a sua glória. Meu filho, minha filha, você chorou no secreto, perguntando por que o manto que eu te dei parecia mais um alvo do que uma honra. Você sentiu cada perfuração como uma falha sua, como uma prova de que não era digno do chamado. Você viu a inveja nos olhos de quem deveria te aplaudir e se perguntou se eu tinha te abandonado naquele poço. E no seu silêncio, quando a sua dor era tão grande que não havia mais palavras, apenas lágrimas, eu não estava distante. Eu estava mais perto do que nunca. Eu estava no poço com você, assim como estive com José. Eu estava contando cada lágrima, recolhendo cada pedaço da sua confiança quebrada. Eu não te abandonei no ataque. Eu estava te forjando dentro dele. Eu sou o pai que te chamou pelo nome antes que você existisse. Eu sou o pai que teceu o seu manto com as cores do seu destino. Cada ataque que você sofreu por causa dele foi registrado no céu. E hoje, eu mesmo estou tecendo os fios de ouro nas perfurações. O que era marca de vergonha, eu estou transformando em selo de autoridade. Saiba disto. A traição que você sofreu não foi o fim da sua história. Foi o pré-requisito para o seu próximo nível de governo. Você precisava conhecer a face do Judas para poder se sentar à mesa com reis. Você precisava sentir a dor da perfuração para entender o valor da verdadeira cobertura. A sua ferida te qualificou. Agora se levante. O tempo de luto acabou. O tempo de governo começou. A mesma inveja que tentou te enterrar será a terra fértil de onde brotará o seu trono.
E aqueles que te venderam por moedas de prata ainda verão você governando sobre o pão que os alimenta. Essa é a minha justiça, e ela não falha. Eu quebro agora, em nome de Jesus, o poder de toda palavra de inveja lançada contra você. Eu quebro agora toda maldição de sabotagem e atraso que se levantou contra seus projetos. Eu quebro agora o laço de alma com toda pessoa que foi usada como portal para o ladrão de confiança na sua vida. Você está comprometido, não mais com a dor, não mais com a dúvida, não mais com o medo da próxima facada. Você está comprometido com o seu chamado, com a sua cura e com a autoridade que Deus te entregou. Sua lealdade não pertence mais a quem te feriu, mas ao Rei que te curou. Você está comissionado. Você recebeu o manto remendado com ouro. Você aprendeu a linguagem da guerra espiritual. Agora, você é comissionado a andar em um novo nível de discernimento, a identificar e neutralizar as obras do ladrão de confiança. Não apenas na sua vida, mas na vida daqueles que Deus colocar no seu caminho. Você não é mais uma vítima. Você é um guerreiro. Você está enviado. Enviado de volta para o mesmo campo onde foi ferido, mas não mais como ovelha, e sim como leão. Você é enviado para construir, para prosperar, para liderar. E a cicatriz no seu manto será um testemunho a todos de que aquilo que o inimigo usa para o mal, Deus transforma em um bem maior do que se pode imaginar. Vá e governe. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Esse peso novo que você sente não é fardo, é coroa. Acostuma com ele. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Eu te chamo quando o céu liberar. E enquanto você sente o peso dessa coroa se ajustando na sua cabeça, enquanto você vê em espírito os fios de ouro sendo tecidos no seu manto pelo próprio Pai, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. A sua vitória hoje foi selada no céu, mas a sua manutenção na terra exige ferramentas. A batalha da traição foi vencida, mas a guerra pela sua promoção continua. É por isso que o livro digital, O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual, existe. Isso é o que a sua mão precisa pegar agora. Não é um livro, é o manual de manutenção do seu novo manto. É o guia de campo para o território que você acabou de conquistar. É a sua apólice de seguro espiritual contra o próximo ataque. E eu sei que você pode pensar que já orou, que já chorou, que já tentou de tudo, mas o acesso a este arsenal hoje custa menos do que o remédio para a dor de cabeça que a traição te causou, menos do que a assinatura do streaming que você usa para tentar se distrair da dor. E a proteção que ele oferece vem com uma garantia incondicional de 7 dias. Se a sua paz não for restituída, o risco é todo meu. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare. Porque o depois, nesse contexto, é a forma como o ladrão de confiança entra pela porta dos fundos da sua decisão. Essa voz que sussurra agora. Não é hora de gastar com isso. É hora de chorar e orar. Já chega de dor. Não quero mexer mais nessa ferida. Eu preciso de aconselhamento, não de um livro. Vou esperar passar essa fase para pensar nisso. Se eu comprar agora, vai parecer que eu desviei o foco. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa as suas dores, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje e está tentando te fazer largar a sua nova arma antes mesmo de aprender a usá-la. A decisão é sua, mas o tempo da sua blindagem é agora. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar a chave que te protege do ladrão que vem. Depois do ladrão de confiança. Aquele que não vem para perfurar o manto, mas para tentar roubá-lo por inteiro quando você estiver distraído com a bênção. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca,
como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está sentindo a sua energia vazar e não sabe por quê, para aquele que você sabe que está lidando com uma facada nas costas em silêncio. Não como favor seu, é serventia, é o seu primeiro ato como um sentinela da fonte, protegendo a água de outro. E o céu vê. Se você nem chegou perto do livro O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual, o link continua no primeiro comentário fixado. Não adie a sua proteção. Não é favor seu. É serventia para com o seu próprio destino. E o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. A traição foi a sua carruagem. O seu trono te espera.